projeto de vida desmoronado. Quem compra uma casa ou apartamento deve ter cuidado. Tem ainda 13 anos para pagar. Quer dizer, eu não paguei nem a metade e a casa está em ruínas. Também é preciso atenção para não herdar dívidas. Em alguns casos, nem adianta reclamar das contas. Não adianta eu dizer para o juiz assim, ó, doutor, eu comprei, não sabia. Não interessa. Os problemas que podem envolver a compra da casa própria é só um dos assuntos do Via Legal de hoje. A gente começa falando da luta de homossexuais e transexuais por direitos e dignidade. Há 4 anos, o governo brasileiro garantiu o direito de transexuais fazerem de graça a cirurgia de mudança de sexo. De lá para cá, outros avanços foram conquistados por esses brasileiros que ainda são vítimas de preconceito. A história que você vê agora traz uma nova vitória de quem briga por cidadania. Ludmila ainda era adolescente quando começou a se sentir desconfortável com o próprio corpo. Imagina você estar presa num lugar que você, vamos dizer, não conhece. Você vive num corpo que você nunca consegue identificar esse corpo enquanto seu. Aos 22 anos veio a certeza. Apesar de ter a anatomia de um homem, era uma mulher. Eu acho que é um processo de construção. Com o passar do tempo, quanto mais velha eu fui ficando, eu fui tendo um entendimento do que é ser mulher, do que é ser homem, né? E hoje eu consigo afirmar, após ter saído dessa adolescência, o que é ser mulher. Essa incompatibilidade entre corpo e mente é o que caracteriza a transexualidade. Quando a pessoa, por exemplo, tem um órgão genital, que nós diríamos que seria de um homem, mas na verdade ela se vê como mulher. Ou o contrário, quando a pessoa tem um órgão genital feminino, uma vagina, e se identifica como um homem. Para a Organização Mundial de Saúde, trata-se de um transtorno mental. No Brasil, o entendimento é o mesmo. Mas, na opinião desta especialista, a classificação usada hoje deve ser superada nos próximos anos. Ela entende que não é possível encarar o assunto como uma questão de comportamento sexual, assim de identidade de gênero. O grande desafio da transexualidade hoje, ser reconhecida como uma questão de identidade e do direito à pessoa de ter a identidade dela, independentemente do que o corpo dela diz para os outros. Mas essa batalha nunca foi fácil, principalmente quando o assunto é família. Até hoje minha mãe não me vê enquanto mulher, ela não me apresenta para as pessoas enquanto mulher. Ela sempre fala de um filho que ela tem, do filho dela que é assim. Ludmila já se prepara para a cirurgia de mudança de sexo. A operação é considerada só mais uma etapa de um longo processo. Para ter a aparência de mulher, ela toma 3 comprimidos de hormônios femininos todos os dias. Os anticoncepcionais reduzem a quantidade de pelos, aumentam os seios e afinam a pele. Além disso, ela faz depilação no corpo inteiro. Querendo ou não, a gente tem um biológico que luta contra esse nosso psicológico, né? Então, assim, um dos meios de evitar esse confronto é justamente esses tratamentos estéticos. E a depilação é primordial para qualquer trans. O problema é que um tratamento como esse, que promete acabar com os pelos, custa caro. Só para ter o rosto liso, Ludmila paga R$ 60 por sessão. E olha que esse é um dos métodos mais baratos. A depilação a laser, por exemplo, pode chegar a R$ 250. Se você está procurando todo esse procedimento, todas essas mudanças, é porque isso está te causando um determinado sofrimento, né? Fazendo com que você não consiga se sincronizar com outras pessoas, que você não consiga fazer coisas simples, como ir a uma escola, assistir uma aula, ou conseguir um trabalho nesse mercado estranho que a gente tem por aí. Uma transexual de Juiz de Fora, em Minas Gerais, vive esse drama. Com a cabeça de mulher e o corpo de homem, ela também luta diariamente para ficar mais feminina. Sem dinheiro para arcar com tratamentos estéticos, ela conseguiu na justiça o mesmo direito já concedido a algumas mulheres da cidade, o de fazer depilação a laser pelo Sistema Único de Saúde. Existe um regulamento do SUS, pelo menos em Juiz de Fora, que determina que as mulheres que têm pelos no rosto, chamado de hirsutismo, que elas podem se submeter
a depilação a laser. De forma que a juíza de Juiz de Fora, ela fez uma equiparação pelo princípio da isonomia, no sentido de que se a mulher pode se submeter a esse tratamento mediante indicação do SUS, por que não o transexual? Com a experiência de quem está acostumada a lutar pelos direitos dos transexuais, Jaqueline comemora a decisão. Se a pessoa ela tem a aparência dela, né, prejudica ela, no sentido de ser entendida como mulher aqui na nossa sociedade, então o Estado tem que oferecer para ela atendimento específico para lidar com isso. Então eu entendo que a depilação é justa. Uma das maiores reivindicações dos transexuais é que o Sistema Único de Saúde passe a oferecer, além da cirurgia, tratamentos pré- e pós-operatórios. Hoje, as pessoas que estão na fila para fazer a mudança de sexo só são atendidas por psicólogos. Sem acompanhamento médico, costumam, por exemplo, tomar hormônios por conta própria. Seria ideal você ter profissionais te acompanhando, como endócrinos, psiquiatras, cirurgião plásticos. Que ela possa ir num centro de saúde, num hospital ou num ambulatório e encontre vários profissionais que não estão agindo isoladamente, que conversam. Para quem já carrega o peso da discriminação, o apoio do Estado significa dignidade. Eu acho que se eu tivesse me escondido, tentando aceitar com que essa sociedade diz que pode ser um desvio de caráter, uma falta de moral, com certeza eu estaria sofrendo muito mais. A partir do momento que você consegue estar bem consigo, né, você transparece isso para as outras pessoas e as pessoas começam a te entender em relação a isso. A gente continua falando de preconceito. Neste caso, as vítimas são homossexuais e a polêmica envolve uma promessa de tratamento. No Rio de Janeiro, essa discussão, que põe em xeque o trabalho de alguns psicólogos, foi parar nos tribunais. Bruno ainda estava na adolescência quando assumiu a homossexualidade. Um processo que, para ele, aconteceu de forma natural. O servidor público conta que difícil mesmo foi aprender a lidar com o preconceito, que aparece quase sempre de forma disfarçada. Eu não preciso ser agredido fisicamente para eu sentir que esse preconceito existe. Eu sinto que esse preconceito existe até na convivência com amigos. Du hast mich. Du hast. As consequências dessa discriminação, seja escancarada ou velada, podem ser graves. Por isso, muitos homossexuais acabam buscando ajuda psicológica, mas nem sempre o atendimento é feito da forma como deveria. Alguns profissionais que dizem que as homossexualidades produzem sofrimento, então por isso se faz necessário tratar para que não sofra. Só que esses colegas que topam e afirmam essa perspectiva, eles sequer fazem uma análise de conjuntura do quanto que o estigma social e o preconceito social é que produz sofrimento e não o desejo em si. Principalmente durante a minha adolescência, eu percebi alguns amigos que não tinham talvez tanta facilidade de lidar com a homossexualidade como eu tive. E eles procuraram ajuda. Nem todos esbarraram com psicólogos que eu diria que são competentes. E alguns vinham com um discurso disfarçado de profissional. O que Bruno classifica de discurso disfarçado é defendido ainda hoje por alguns psicólogos, que insistem em pregar o que chamam de cura da homossexualidade, uma prática condenada pelo Conselho Federal de Psicologia. Desde 1999, uma resolução proíbe esse tipo de atendimento. Proíbe ao profissional psicólogo que, primeiro, se propõe a curar aquilo que não é doença. Se não é doença, não há por que falar em cura, né? E proíbe o profissional psicólogo se manifestar publicamente no sentido de reiterar estigmas e preconceitos. Depois que a norma entrou em vigor, muitos psicólogos que insistiram na conduta foram denunciados e acabaram punidos pelo Conselho. Alguns profissionais reagiram e chegaram a procurar a Justiça para questionar a resolução.
Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os argumentos de uma profissional acabaram convencendo o Ministério Público Federal a pedir a anulação de parte das regras. Tal como o cidadão que ele experimenta a heterossexualidade, mas caso ele queira se assumir como homossexual, ele tem direito, caso ele queira, a buscar um atendimento de qualquer psicólogo. Da mesma medida, o Ministério Público Federal entende que a via inversa também deve ser respeitada. Ou seja, se alguém vive a homossexualidade, mas por alguma questão interna, pessoal, deseja assumir-se e viver apenas a heterossexualidade, este cidadão tem todo o direito de buscar um atendimento de um psicólogo e consolidar a opção que ele realmente deseja viver. O procurador sustenta que a norma fere a liberdade dos profissionais. É que a Constituição da República, no artigo 5º, inciso 13, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações previstas em lei. Ou seja, somente a lei pode restringir o exercício profissional. Mas, para o Conselho, uma das principais funções do órgão é exatamente criar regras para regular a atividade. Há algumas práticas profissionais que precisam ser repudiadas e cabe ao sistema Conselhos dizer o que cabe e o que não cabe, enquanto prática profissional. Em decisão provisória, a Justiça rejeitou o pedido e manteve a norma que proíbe psicólogos de oferecer a cura para a homossexualidade. O processo continua em andamento. Qualquer humano que venha ao psicólogo para falar de seu sofrimento e de suas questões, o psicólogo pode receber e pode atender e cuidar. Só não pode legitimar o preconceito. E a nossa Constituição, ela veda, ela proíbe qualquer discriminação baseada em gênero ou em orientação sexual. Quem luta contra a discriminação sexual faz questão de acompanhar o debate. Afinal de contas, para essas pessoas, abolir práticas que incentivam o desrespeito às diferenças é o primeiro passo para combater esse mal chamado preconceito. A única maneira do psicólogo ajudar na egossintonia, a colocar o ego em sintonia com o desejo, é dizer para ele: você tem que assumir o seu desejo. Você tem que assumir para você mesmo, você tem que fazer a passagem da vergonha para o orgulho e transformar o mundo à sua volta. Precisam se entender, precisam de carinho, precisam de compreensão e não de cura. A cura é contra o preconceito. Quase ninguém sabe, mas em alguns casos, a pessoa que compra uma casa ou apartamento herda também as dívidas do imóvel. E só existe um jeito de fugir dessa armadilha: ter certeza de que não há nenhuma conta pendente antes de fechar o negócio. O valor é alto, R$ 228 mil de condomínios que ficaram atrasados por 13 anos. A conta foi cobrada da Caixa Econômica Federal, que é a nova dona desse prédio em Porto Alegre. E a ordem para o pagamento partiu da Justiça. O relator do processo explica por que o banco resolveu discutir a questão nos tribunais. A Caixa Econômica foi cobrada do valor das taxas condominiais, né? E ela alegou que pelo fato de ter adquirido em arrematação, né, por meio da adjudicação, não era mais responsável pelos débitos das cotas condominiais do anterior proprietário. Mas não adianta reclamar, porque está previsto em lei. As dívidas condominiais acompanham o imóvel e são, sim, de responsabilidade do novo dono. E é dessa forma que a Justiça tem decidido quando recebe questionamentos sobre o assunto. A pessoa, quando adjudica esse imóvel, imagina: não, mas aquilo que passou do anterior proprietário, eu não sou o responsável. E isso é uma jurisprudência tranquila, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do nosso tribunal. Se nos tribunais a questão já está consolidada, nas ruas a realidade é bem diferente. A maioria das pessoas ainda desconhece que as contas atrasadas devem ser pagas pelo antigo dono, mesmo quando o imóvel é vendido em um leilão judicial.
tenho nem ideia. Eu leio o jornal todo dia e assisto televisão, nunca ouvi falar. Não tinha conhecimento dessa lei. Não sabia. Deve ser alguma coisa de inquilino, proprietário, não tenho ideia. Tanta dor de cabeça poderia ser evitada com uma mudança de comportamento. Hoje, boa parte dos compradores observa apenas as condições físicas do imóvel, como as redes elétrica e hidráulica e até a vizinhança. Essa corretora faz um alerta. Só há um jeito de não ser surpreendido: ter cuidado na hora de fechar o negócio. Não é só a taxa de condomínio que eu, proprietário que estou vendendo, deixei de pagar. É o que o condomínio, ao longo do seu tempo, produziu de débito. Não adianta eu dizer para o juiz assim, ó, doutor, lá na petição, bonitinho, né? Eu comprei, não sabia. Não interessa. É importante checar documentos que comprovem, por exemplo, que o imóvel não está envolvido em nenhum processo judicial. É a chamada certidão de ônus reais. No cartório de registro de imóveis, é possível saber quem é o proprietário e se ele está em dia com a lei. Além disso, é preciso descobrir se não existem dívidas com a prefeitura, como IPTU ou até conta de água atrasados. O comprador também pode pedir ao síndico ou à própria imobiliária um comprovante de que não existem pendências em relação às taxas de condomínio. Isso é muito importante porque é um dos pontos de desinformação que mais atrapalha a vida de quem está comprando, porque acham que essas dívidas são do proprietário anterior. Não, a dívida é do imóvel. E se elas não forem pagas, o imóvel poderá sofrer uma execução e ir por um leilão por conta dessa dívida. A lista de providências pode até ser grande, mas é fundamental para garantir tranquilidade a quem está fazendo um investimento alto e para a vida inteira. Todo mundo que compra imóvel deveria averiguar isso aí. Tem que estar tudo certinho, né? Então não pode ter pendência nenhuma. Pois para tu reaver esses valores aí é complicado. A Caixa Econômica também sofreu uma derrota jurídica em São Paulo. O banco liberou o financiamento de apartamentos com falhas graves na estrutura. Um descuido que custou caro para quem investiu economias e sonhos na esperança de ter um endereço definitivo. Quarto de Larissa, Yasmin e Nicolas só é usado para guardar roupas e brinquedos. É que as paredes correm o risco de desabar. Com medo, a mãe prefere colocar as crianças para dormir na sala. A gente fica morrendo de medo. Estão dormindo aqui na sala, não tem condição. As rachaduras estão por toda parte. Você já consegue enfiar a mão lá no vão, você consegue ver lá fora. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem sossego. A gente não tem vida mesmo. É uma coisa, assim, angustiante. E o problema se repete em outros 3 imóveis que ficam na mesma rua do bairro do Campo Limpo, na periferia de São Paulo. Os moradores contam que a dor de cabeça começou em 2007, assim que eles se mudaram. Ficamos meio apreensivos, conversamos com outros moradores, aí cada um falou, a minha também tem, a minha além de rachadura tem vazamento no banheiro, a minha o chão da cozinha está afundando. Falhas estruturais que também são visíveis na casa de Pedro. Ele diz que comprou o imóvel diretamente do construtor e que o financiamento foi feito em 20 anos pela Caixa Econômica Federal. Na época, girava em torno de 65 a 70 mil o valor do imóvel. E desde o princípio a gente queria financiar mesmo porque não tínhamos condições de pagamento à vista ou metade que seja do valor. Então nós decidimos financiar pela Caixa porque é um órgão seguro. Quem vive aqui alega que as casas foram construídas com material de baixa qualidade e que o projeto original não foi respeitado. Toda a casa tem rachadura, o chão completamente soncavo, oco, em virtude do terreno no fundo, antes da construção dos sobrados atrás, o terreno era bem em declive, bem acentuado, e no projeto consta um muro de arrimo, que na prática ele não existe, tá? Ele foi feito depois, inclusive, do processo. A situação é tão grave que as casas chegaram a ser interditadas pela prefeitura.
Desesperados e com medo de perder todo o dinheiro investido, os moradores procuraram a justiça. Eles pedem indenização por danos morais e materiais. Além disso, culpam a Caixa Econômica Federal por ter liberado o financiamento dos imóveis, mesmo depois da perícia. A justiça determinou que a Caixa providenciasse os reparos necessários, mas a instituição recorreu e, por enquanto, a ordem está suspensa. Uma nova perícia deverá ser feita no local. Em nota, a Caixa se defende, afirma que o banco participou da negociação apenas como agente financeiro e que a obrigação pelos reparos deve ser da construtora. A legislação define prazos para que o comprador denuncie falhas ou problemas na construção do imóvel. 180 dias ele denuncia os vícios, vamos dizer assim, aparentes. E os vícios ocultos é de 5 anos. Pode surgir o vício em 5 anos e ainda tem direito a reclamar. Quem comprou as casas no Campo Limpo torce para que o sonho não termine em pesadelo. Todo mundo pensa em ter uma casa, ter uma moradia, poder saber que ali você tem endereço, ali você sabe que você vai cuidar dos seus filhos. Eu tenho ainda 13 anos para pagar. Quer dizer, não paguei nem a metade. E a casa está em ruínas. Não causa surpresa dizer que um prédio ou até uma cidade foram tombados como patrimônio histórico. Mas esse cuidado especial também pode ser usado para proteger peças raras. Em Pernambuco, azulejos que compõem fachadas de prédios antigos são tratados como verdadeiras relíquias. A herança da colonização portuguesa está presente nas ladeiras da cidade alta de Olinda e também nas ruas do Recife, quase sempre com a característica típica que começou com os muçulmanos. Tanto que a origem da palavra azulejo é árabe, significa pequena pedra polida. O azulejo, na realidade, essa laja, ou como dizem alguns, ele era uma pedra que revestia, e ainda hoje reveste no Oriente, inúmeras mesquitas, a protegendo das ações do tempo. No Brasil e em Pernambuco, especialmente, o uso dessa pedra polida se popularizou. Com o tempo, os azulejos deixaram de ser usados apenas nas áreas internas de igrejas e residências e ganharam as fachadas das casas. Então, nós temos azulejos aqui em Pernambuco de exterior, azulejos de exterior, e alguns azulejos de tapete interior, que recua os do interior ao século XVI. No Alto da Sé, por exemplo, foi encontrada uma pedra que data do período de Dom Manuel I, ou seja, dos inícios da colonização do Brasil. Justamente por isso, essas pedrinhas aparentemente simples podem virar caso de polícia. É que azulejos desse tipo não são apenas peças decorativas, representam uma parte importante da história do país. Alguns deles são até protegidos por lei. Resultado: antes de fazer qualquer reforma, o proprietário de um imóvel que tenha esses modelos fixados dentro de casa ou na fachada precisa consultar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Normalmente ele tem que vir aqui, pede autorização, nós damos toda a orientação, mas visando sempre, tomando como base a preservação daquele bem cultural inventariado. O dono deste imóvel não fez isso. Ele alterou a fachada do sobrado que fica no pátio de Santa Cruz, no centro do Recife, sem qualquer autorização. Adivinha o que aconteceu? O IPHAN flagrou a retirada dos azulejos, notificou o proprietário e acionou tanto a polícia quanto o Ministério Público Federal. E o caso acabou chegando à Justiça. IPHAN e Ministério Público fizeram uma proposta ao dono do imóvel, ofereceram um benefício chamado suspensão condicional do processo. Pelo acordo, ele deveria recuperar a fachada, usando inclusive réplicas de azulejos, e em troca, o processo seria suspenso. Mas o proprietário da casa recusou a oferta e a decisão ficou por conta da Justiça Federal. Como ele não aceitou o acordo, o processo teve seguimento, a gente fez a instrução, ouviu as testemunhas, se analisou as provas até o julgamento da sentença, que resultou numa condenação para ele de 1 ano de reclusão. Sendo que, como a pena é menos de 4 anos, ele teve direito a uma substituição para a prestação de serviço, né? Os azulejos destruídos eram de origem portuguesa, fabricados há 200 anos e já haviam sido catalogados pelo IPHAN.
O inventário é um verdadeiro banco de dados. São 3 volumes com milhares de informações sobre a existência e a distribuição dessas pedras em Pernambuco. Nós cadastramos as peças azulejos por tipologia, por datação, por antiguidade, e que esses elementos, como os azulejos, eles podem chegar até a confirmar a datação dos edifícios históricos. Então, ele é um elemento muito bem estudado na historiografia mundial e nós temos um acervo exemplar português muito expressivo. Como esses exemplares estão protegidos por lei, a alternativa para os amantes da história e da tradição é recorrer às réplicas. Os azulejos não são tão antigos, mas têm seu charme. No Recife há várias lojas como a de seu Inácio, que possui o maior acervo da cidade. São tantos modelos que ele próprio já perdeu a conta. A variedade é mais importante do que a quantidade. É melhor ter variedade do que ter quantidade. Se eu tiver quantidade, eu não vou atender. E variedade eu atendo. O pessoal que chega querendo 3, 4 pedras para conserto. Aí fica satisfeito quando encontra, né? Muito mais que pequenas pedras polidas, os azulejos representam arte, cultura e tradição. Eles revestem as fachadas das casas com uma história que precisa ser preservada. Então, a azulejaria para Pernambuco tem uma importância muito grande. É uma marca, é como que, vamos dizer, é uma presença que lembra a presença muçulmana na Península Ibérica. São azulejos de uma variedade, de uma riqueza impressionante. O Via Legal termina aqui. Para rever as histórias que mostramos hoje ou as edições anteriores do nosso programa, acesse vialegal.cjf.jus.br. Eu te espero na semana que vem. Até lá!